Capítulo 2. Estabelecer um ensinamento correto para a pacificação da terra. Certa vez, um viajante lamentou para seu anfitrião: nos últimos anos, temos visto fenômenos incomuns no céu e estranhas ocorrências na terra. A fome e a peste alastram-se por todo o império. Bois e cavalos morrem pelas estradas e seus ossos acumulam-se pelo caminho. Mais da metade da população já foi dizimada, e é difícil achar alguém que não deplore a situação. Durante todo esse tempo, alguns têm depositado fé na espada afiada de Amida e invocado o nome deste senhor da terra do oeste. Outros acreditam que ouvir o nome do Buda mestre dos remédios vá curar todos os males. E recitam o sutra que descreve aquele que assim chega da região oriental. Há os que, confiantes na passagem do Sutra do Lótus, sua doença será erradicada, não conhecerá a velhice nem a morte. Reverenciam as maravilhosas palavras desse sutra. Outros, adotando o trecho: os 7 desastres desaparecerão num instante e os 7 benefícios se manifestarão de imediato, conduzem cerimônias nas quais 100 sacerdotes expõem o sutra em 100 plataformas de pregação. Há os que seguem os ensinamentos esotéricos da escola Palavra Verdadeira e realizam rituais em que têm de encher 5 jarras com água, e outros que se devotam totalmente à meditação sentada e tentam perceber o vazio em todos os fenômenos com a mesma claridade da lua. Alguns escrevem o nome dos 7 espíritos guardiões, fixando-os em milhares de portões. Outros pintam retratos dos 5 bodhisattvas poderosos, pendurando-os em 10.000 portas de entrada. E ainda há os que oram aos deuses celestiais e às divindades terrenas em cerimônias realizadas nos 4 cantos da capital e nas 4 fronteiras do império. Apiedando-se da situação do povo, os governantes conduzem as questões nacionais e locais com benevolência. Mas, apesar de todos esses esforços, eles só se cansam em vão. A fome e as epidemias assolam com uma fúria nunca antes vista. Os mendigos estão em toda parte e a visão da morte impregna nossos olhos. Há cadáveres que se amontoam como torres de observação e outros que jazem lado a lado como as tábuas de uma ponte. Se observarmos ao redor, perceberemos que o Sol e a Lua continuam a se mover dentro da órbita e os 5 planetas seguem o curso normal. Os 3 tesouros do budismo continuam a existir e o período de 100 reinados ainda não expirou. Então, por que o mundo já entrou em declínio e as leis do Estado perderam a validez? O que está errado? Que falta foi cometida? Então, o anfitrião disse: tenho meditado, sozinho, sobre o assunto com indignação. Agora que o senhor chegou, podemos lamentar juntos. Vamos analisar minuciosamente a questão. Quando um homem deixa a família e entra no caminho do sacerdócio budista, é porque espera atingir a iluminação por meio dos ensinamentos do Buda. Hoje, no entanto, as tentativas de fazer as divindades agirem não surtem efeito, e os apelos aos poderes do Buda não produzem resultados. Quando observo atentamente a situação do mundo, vejo pessoas, entre os sacerdotes eminentes, que sucumbem às dúvidas por falta de entendimento. Elas olham para o céu e brandam sua frustração ou, então, fitam o chão e mergulham no desespero. Com os limitados recursos que estão ao meu alcance, tenho examinado a questão em profundidade e lido algumas escrituras em busca de uma resposta. As pessoas da presente época ignoram o que é certo.
Todas, sem exceção, sujeitam-se ao mal. É por essa razão que as divindades do bem abandonaram essa terra, e os sábios partiram para não mais regressar. No lugar deles, vieram os espíritos do mal e os demônios, e ocorreram desastres e calamidades. Não posso ficar calado nem reprimir meu temor. O viajante respondeu: Não sou o único a sofrer com esses desastres que devastam o império, com as calamidades que afetam as pessoas. A angústia pesa sobre todos nós. Tive agora o privilégio de entrar numa sala de orquídeas e ouvir as palavras esclarecedoras do Senhor sobre as divindades e sábios que estão deixando nossa terra e sobre a ocorrência de uma série de desastres e calamidades. Em que sutras baseia suas afirmações? Poderia descrever-me passagens que as comprovam? E o anfitrião argumentou: Há inúmeras passagens que poderiam ser citadas, bem como uma grande variedade de provas. Por exemplo, no Sutra da Luz Dourada lê-se: Os 4 reis celestiais disseram ao Buda: Embora este sutra exista nesta nação, o governante nunca permitiu que fosse propagado. Repele-o no coração, manifestando total desprezo quando ouve os ensinamentos nele contido. Não faz oferendas a ele, não o reverencia nem o louva. Também não tem intenção alguma de fazer oferendas nem de honrar as 4 classes de budistas que abraçam o sutra. Por fim, o governante torna impossível para nós e para os outros incontáveis seres celestiais, nossos seguidores, ouvir este profundo e maravilhoso ensinamento. Ele nos priva do doce orvalho das palavras do sutra e nos afasta da correnteza do ensinamento correto, a fim de minar nosso poder e nossa força. Por essa razão, o número de seres que seguem os maus caminhos aumenta, ao passo que o número dos que habitam aos mundos humano e celestial diminui. As pessoas caem no rio dos sofrimentos de nascimento e morte e se afastam do caminho que conduz ao Nirvana. Ó mundialmente reverenciado, nós, os 4 reis celestiais e também nossos vários seguidores e os Yaksha e outros seres, observando essa situação, decidimos abandonar esta terra por não termos mais vontade de protegê-la. E não somos só nós que repudiamos esse governante. Todas as grandes divindades do bem, que guardam e protegem as incontáveis regiões do país, certamente o repudiarão. E quando nós e os demais abandonarmos esta terra, várias calamidades ocorrerão e o governante cairá do poder. Não existirá uma única pessoa de coração bondoso em toda a população. Só haverá coerção e escravidão, matança e injustiça, ira e discórdia. As pessoas caluniarão e bajularão umas às outras, e as leis serão deturpadas, causando sofrimento a inocentes. Pestes se espalharão numa velocidade galopante. Cometas aparecerão sucessivamente. 2 sóis surgirão lado a lado e eclipses ocorrerão com frequência incomum. Arcos negros e brancos atravessarão o céu como arautos da má sorte. Estrelas cairão, a terra tremerá e vozes ecoarão dos poços. Chuvas torrenciais e ventos impetuosos virão fora de estação. Haverá fome constante, e cereais e frutos não amadurecerão. Estrangeiros saquearão o país, provocando total devastação. O povo sofrerá todo tipo de dor e aflição, e não haverá lugar onde se possa viver em segurança. No Sutra da Grande Compilação consta: quando os ensinamentos do Buda tornarem-se confusos e se perderem, as pessoas deixarão a barba, o bigode, os cabelos e as unhas crescerem.
e as leis do mundo serão ignoradas e esquecidas. Nessa época, vozes poderosas ecoarão pelos ares, e a terra estremecerá. Tudo começará a se mover como se fosse uma roda d'água. As muralhas das cidades racharão e ruirão. Casas e estabelecimentos desabarão. Raízes, ramos, folhas, pétalas e frutos perderão as propriedades medicinais. Com exceção dos céus da pureza, todas as regiões do mundo do desejo ficarão privadas dos 7 sabores e dos 3 tipos de vitalidade. Nessa época, todos os bons discursos que conduzem os seres humanos à emancipação desaparecerão. As flores e os frutos que brotam da terra serão escassos. As flores perderão a fragrância e os frutos o sabor. Poços, fontes e lagos secarão. O solo, de tão árido e quebradiço, vai se amontoar, formando valas. Montanhas serão consumidas pelo fogo, e os seres celestiais e os dragões não mais produzirão chuva. As sementes secarão, e as plantas morrerão, e até as ervas daninhas deixarão de crescer. Tempestades de poeira encobrirão tudo, bloqueando a luz do sol e da lua. Todas as 4 direções serão assoladas pela seca, e os maus presságios ocorrerão sucessivamente. As 10 más ações, em particular a avareza, a ira e a estupidez, serão amplamente cometidas, e as pessoas deixarão de se preocupar com os pais e agirão exatamente como um filhote de cervo das montanhas. Os seres vivos vão se reduzir cada vez mais em número, longevidade, força física, dignidade e satisfação. Eles se distanciarão das alegrias do mundo humano e celestial e cairão nos maus caminhos. Governantes e monges perversos que cometem essas 10 más ações amaldiçoarão e destruirão meu ensinamento correto, e dificultarão a permanência dos seres nos mundos humano e celestial. Nessa época, as divindades benevolentes e os reis celestiais, que normalmente se apiedam dos seres vivos, abandonarão esta nação impura e maligna e partirão para outras terras. No Sutra dos Reis Benevolentes está registrado: quando uma nação cai em desordem, são os demônios quem primeiro mostram sinais de violência. Como esses demônios se tornam violentos, as pessoas também ficam perturbadas. Invasores saqueiam tudo e o povo depara-se com a iminente aniquilação. O soberano, as autoridades, o príncipe herdeiro, os outros príncipes e centenas de oficiais do governo entram em conflito por divergirem com relação ao certo e o errado. O céu e a terra manifestam estranhas ocorrências. As 28 constelações, as estrelas, o sol e a lua surgem em horários e posições irregulares, e criminosos aparecem em grande número. O mesmo Sutra também afirma: agora, quando uso os 5 tipos de visão para observar claramente as 3 existências, vejo que no passado os governantes serviram a 500 Budas, e por essa razão tornaram-se imperadores e soberanos. Por esse motivo também os vários sábios e Arhat nasceram nas nações desses governantes e proporcionaram-lhes imensos benefícios. Mas quando a boa sorte desses governantes acabar, todos os veneráveis os abandonarão e partirão. Quando os veneráveis partirem, os 7 desastres certamente ocorrerão. O Sutra Mestre dos Remédios declara:
Caso desastres e calamidades recaiam sobre os membros da classe governante Kshatriya e sobre os reis ungidos, essas catástrofes serão as seguintes: doença e peste, que se estenderão a toda a população; invasão estrangeira, revolta dentro do próprio reino, estranhas ocorrências no céu que afetarão constelações, eclipses do Sol e da Lua, vendavais e tempestades fora de estação, e a não incidência de chuva mesmo que a estação apropriada tenha chegado e passado. No Sutra dos Reis Benevolentes, o Buda dirige as seguintes palavras ao rei Prasenajit: Grande rei, a região onde meus ensinamentos estão sendo difundidos consiste de 10 bilhões de mundos sumero, com 10 bilhões de sóis e luas. Cada um desses mundos sumero compreende 4 continentes. No continente de Jambudvipa, ao sul, há 16 grandes estados, 500 estados de extensão média e 10.000 estados pequenos. Nesses estados, podem ocorrer 7 tipos de terríveis desastres. Os governantes desses reinos concordam que as catástrofes são realmente terríveis. Então, quais são esses desastres? Quando o Sol e a Lua saem de suas trajetórias regulares, quando as estações sucedem de forma desordenada, quando um Sol vermelho ou um Sol negro surgem, quando 2, 3, 4 ou 5 sóis aparecem ao mesmo tempo, quando o Sol é eclipsado e perde sua luz, ou quando 1, 2, 3, 4 ou 5 anéis aparecem em torno do Sol, este é o primeiro desastre. Quando as 28 constelações não seguem o curso habitual, quando a estrela de metal, a estrela de vassoura, a estrela da roda, a estrela do demônio, a estrela do fogo, a estrela da água, a estrela de vento, a estrela da concha, as estrelas Mergulhador do Norte e Mergulhador do Sul, as grandes estrelas das 5 guarnições, todas as estrelas do soberano, a estrela das 3 autoridades e a estrela das centenas de oficiais do governo apresentam alguma anormalidade, este é o segundo desastre. Quando imensos incêndios consomem a nação e as pessoas queimam até a morte, ou quando irrompem o fogo do demônio, o fogo do dragão, o fogo celestial, o fogo do Deus das montanhas, o fogo humano, o fogo das árvores ou o fogo dos bandoleiros, este é o terceiro desastre. Quando grandes enchentes tragam a população, quando as estações sucedem de forma desordenada, com chuvas no inverno, neve no verão, trovões e relâmpagos no inverno e geada e granizo no 6º mês, quando cai chuva vermelha, negra ou verde, quando montanhas de lama e pedra desmoronam, quando chove poeira, areia ou cascalho, quando rios e córregos refluem, quando montanhas flutuam e rochas são levadas pelas águas, quando eventos estranhos dessa natureza ocorrem, este é o 4º desastre. Quando fortes ventos carregam as pessoas para a morte e a terra, as montanhas, os rios, as árvores e as florestas são devastados de uma só vez. Quando intensos ventos chegam fora de estação, ou quando ventos negros, vermelhos, verdes, celestiais, terrestres, ventos de fogo e de água sopram, quando fatos extraordinários como esses se manifestam, este é o 5º desastre. Quando o céu, a terra e todo o país são assolados por um calor terrível, a ponto de parecer que o ar está em chamas, quando centenas de plantas murcham e os 5 tipos de grãos deixam de crescer, quando a terra se torna vermelha e ressequida,
e os habitantes são dizimados. Quando eventos desse tipo ocorrem, este é o sexto desastre. Quando os inimigos se levantam nos quatro cantos e invadem a nação, quando rebeldes surgem na capital e nas regiões distantes, quando aparecem bandoleiros do fogo, da água, do vento e do demônio, e a população se vê sujeita à devastação e à desordem, e lutas e saques são vistos em todos os lugares, quando acontecimentos desse tipo são observados, esse é o sétimo desastre. E o Sutra da Grande Compilação diz: mesmo que o governante da nação tenha realizado a prática de doação de esmolas em inúmeras existências passadas, observado os preceitos e cultivado a sabedoria, se ele perceber que meu ensinamento corre perigo de perecer e se mantiver indiferente, não tomando nenhuma atitude para protegê-lo, então todas as inestimáveis raízes de bondade que ele plantou por meio de práticas mencionadas serão totalmente extintas, e seu país será cenário de 3 acontecimentos trágicos. O primeiro será o elevado preço dos cereais, o segundo, a guerra, e o terceiro, a epidemia. As divindades do bem abandonarão o país e, embora o rei emita ordens, o povo não as obedecerá. O país será constantemente invadido e hostilizado pelas nações vizinhas. Incêndios violentos se alastrarão de modo incontrolável. Chuvas inundarão tudo e as pessoas serão arrastadas pela correnteza ou ainda carregadas pelos fortes ventos. Os familiares paternos e maternos do soberano se juntarão para planejar revoltas. Em pouco tempo, o soberano cairá gravemente enfermo e, após sua morte, renascerá no grande inferno. E o mesmo destino recairá sobre a consorte do soberano, o herdeiro, os ministros de estado, os senhores feudais das cidades, os chefes das aldeias e os generais, os magistrados de distritos e outros oficiais. As passagens que citei desses 4 sutras são perfeitamente claras. Quem em 10.000 duvidaria do significado delas? Ainda assim, os cegos e os que vivem sob a ilusão confiam imprudentemente em doutrinas distorcidas e não conseguem reconhecer o ensinamento correto. Portanto, hoje, em todo o império, as pessoas estão inclinadas a se afastar dos Budas e dos Sutras, e não mais se empenham em protegê-los. Por causa disso, as divindades do bem e os sábios abandonam a nação e os locais com que estão acostumados. Como resultado, espíritos malignos e demônios provocam desastres e calamidades. Ao ouvir tais palavras, o viajante enrubesceu de raiva e disse: o imperador Ming, da dinastia Han posterior, tendo compreendido o significado de seu sonho com um homem dourado, recebeu os ensinamentos do budismo trazidos por cavalos brancos. O príncipe Jogu, após reprimir a rebelião de Morya, um oponente do budismo, construiu pagodes e templos. Desde essa época, do soberano ao último súdito, todos vieram adorando as imagens do Buda, lendo e recitando os sutras. Em decorrência disso, nos mosteiros do Monte Hiei e da capital Nara, ao sul, nos grandes templos como Onjoji e Toji, por todo o território cercado pelos 4 mares, nas 5 províncias da região da capital e ao longo das 7 zonas fronteiriças, as imagens do Buda e os escritos budistas se multiplicaram como estrelas no firmamento e altares se espalharam como nuvens. Além disso, os seguidores da linhagem de Shariputra meditam observando a lua
no topo do Pico da Águia, e os adeptos das tradições de Haklenayachas transmitem os ensinamentos do Monte Kukutapada. Como pode, então, alguém afirmar que os ensinamentos de toda a vida do Buda estão sendo desprezados, ou que os 3 tesouros do budismo deixaram de existir? Se houver evidências que apoiem esse argumento, gostaria de ouvir a respeito. Ansioso por esclarecer sua resposta, o anfitrião complementou: com certeza existem tantos templos budistas que chegam a unir telhado com telhado e tantos depósitos para guardar os sutras que podem ser alinhados de beiral a beiral. Os sacerdotes são tão numerosos quanto os pés de bambu e junco, e os monges são tão comuns quanto mudas de arroz e cânhamo. Os templos e os sacerdotes são reverenciados há séculos, e a cada dia o respeito a eles intensifica-se. Mas os monges e sacerdotes de hoje são aduladores e desonestos. Eles confundem e desencaminham as pessoas. O soberano e seus súditos carecem de compreensão e não conseguem distinguir o certo do errado. No Sutra dos Reis Benevolentes, por exemplo, consta a seguinte afirmação: os monges corruptos, com a intenção de obter fama e riqueza, em muitos casos, irão procurar o príncipe herdeiro e outros príncipes, e se encarregarão de pregar doutrinas que conduzem à violação da lei budista e à destruição da nação. O soberano, incapaz de perceber a verdade, acatará e acreditará em tais doutrinas. Sob essa influência, dita leis e normas arbitrárias que ferem os preceitos budistas, criando assim causas para destruir o budismo e a própria nação. O Sutra do Nirvana declara: Bodhisattvas, não tenham medo de elefantes enfurecidos. O que devem temer são os maus amigos. Mesmo que sejam mortos por um elefante louco, não cairão nos 3 maus caminhos. Mas se forem mortos por um mau amigo, certamente cairão neles. O Sutra do Lótus afirma: nesta era maléfica haverá monges aduladores e desonestos, de sabedoria voltada para o mal e de coração perverso. Inclinados à presunção, acreditarão ter atingido o que, na verdade, não atingiram. Ou, então, haverá monges que viverão retirados nas florestas e trajados com trapos que afirmarão praticar o caminho verdadeiro, mas tratarão as pessoas com desdém. Ávidos por riqueza e amparo, eles pregarão a lei aos leigos de túnicas brancas e serão reverenciados pelo mundo como se fossem Arat, dotados dos 6 poderes transcendentais. Pelo fato de, na grande assembleia, eles nos difamarem constantemente, recorrerão aos governantes, ministros, brahmanes, chefes de família e a outros monges e nos caluniarão dizendo: esses homens de visão distorcida ensinam doutrinas não budistas. Num kalpa impuro, numa era malífica, haverá muitas razões para sentir temor. Demônios malignos se apossarão das pessoas e, por meio delas, amaldiçoarão, insultarão e ridicularizarão a nós, os devotos do ensinamento correto. Os maus monges dessa era impura, sem compreender os meios utilizados pelo Buda e a maneira apropriada de transmitir a lei, vão nos afrontar com uma linguagem ofensiva e uma expressão cheia de ira. Seremos banidos repetidas vezes. No Sutra do Nirvana lê-se: após a minha morte, depois de decorrer incontáveis centenas de anos, os veneráveis das 4 categorias também já terão se extinguido. Quando os primeiros dias da lei tiverem terminado e os médios dias da lei iniciado,
Haverá monges que aparentarão manter as regras de disciplina monástica, porém, eles raramente se dedicarão à leitura ou à recitação dos sutras, suplicando apenas por comida e bebida para nutrir o próprio corpo. Embora vistam roupas de monge, sairão em busca de esmolas, agindo como caçadores de olhar furtivo e passos mansos. Serão como gatos à espreita de ratos. E eles constantemente reiterarão essas palavras: eu atingi o nível de Arat. Também fingirão serem sábios e bons, mas no íntimo abrigarão ganância e inveja. E quando lhes for solicitado transmitir os ensinamentos, eles nada dirão. Como brahmanes que fizeram o voto de silêncio. Esses não são verdadeiros monges, só têm aparência de monges. Consumido por visões errôneas, caluniam o ensinamento correto. Quando observamos o mundo à luz dessas passagens dos sutras, vemos que a situação é exatamente como está descrita. Se não advertirmos os sacerdotes malévolos, como esperaremos fazer o bem? O viajante, ainda mais indignado, disse: um soberano sensato aperfeiçoa o seu governo agindo de acordo com os céus e a terra. Um sábio traz ordem ao mundo distinguindo o certo do errado. Os monges e os sacerdotes de hoje desfrutam a confiança de todo o império. Se eles fossem mesmo sacerdotes malévolos, então esse sábio governante não confiaria neles. E se não fossem realmente sábios, as pessoas dignas e eruditas não lhes reverenciariam. Porém, como são, de fato, respeitados e honrados, eles devem ser considerados, no mínimo, exemplos de religiosos. Por que, então, o Senhor faz essas acusações insensatas e ousa caluniá-los? A quem o Senhor está se referindo quando fala de sacerdotes malévolos? Gostaria de ouvir uma explicação mais detalhada. O anfitrião respondeu: na época do imperador retirado Gotoba, houve um sacerdote chamado Honen, que escreveu uma obra intitulada Nembutsu como escolha exclusiva. Nessa obra, Honen refutou os sagrados ensinamentos expostos pelo Buda e causou completa confusão entre as pessoas. Num trecho da obra consta: com relação à passagem na qual o mestre da meditação Dao Chuo faz uma distinção entre os ensinamentos do caminho sagrado e os ensinamentos da terra pura e clama às pessoas que abandonem o primeiro e abracem imediatamente o segundo, há dois tipos de ensinamentos do caminho sagrado, o Mahayana e o Hinayana. A partir disso, podemos dizer que ambos os ensinamentos do Mahayana esotérico e do Mahayana verdadeiro estão inclusos no caminho sagrado. Se assim for, então as 8 escolas dos dias atuais, Palavra Verdadeira, Zen, Tendai, Guirlanda de Flores, 3 tratados, Características do Dharma, Tratado sobre o Sutra dos 10 Estágios e Síntese do Mahayana, todas elas estão contidas no caminho sagrado que deve ser abandonado. O mestre do Dharma, Tan Luan, declara em Comentário acerca de Tratado sobre o Renascimento na Terra Pura. Conforme observei em Comentário sobre o Sutra dos 10 Estágios, exposto pelo Bodhisattva Nagarjuna, há 2 caminhos pelos quais um Bodhisattva pode alcançar o estado de Avaivartika, ou não regressão. Um é o caminho da prática difícil, o outro é o caminho da prática fácil. O caminho da prática difícil corresponde aos ensinamentos do caminho sagrado, e o caminho da prática fácil são os ensinos da terra pura.
Os estudiosos da seita Terra Pura deveriam, em primeiro lugar, compreender esse ponto. Mesmo que tenham estudado previamente os ensinamentos do caminho sagrado, se desejam se tornar seguidores dos ensinamentos da Terra Pura, devem descartar o caminho sagrado e devotar-se aos ensinamentos da Terra Pura. Ronen também diz: a respeito da passagem na qual o reverendo Chandal distingue a prática correta das práticas secundárias e clama às pessoas que abracem a correta e abandonem as secundárias, com relação à primeira das práticas secundárias, ler e recitar sutras, exceto o Sutra da Meditação sobre o Buda Vida Infinita, e outros que ensinam o renascimento na Terra Pura, o ato de abraçar, ler e recitar todos os outros sutras, seja do Mahayana, seja do Hinayana, esotérico ou esotérico, deve ser considerado como uma prática secundária.